Saúdo a todos na paz do Senhor Jesus. Irmãos, aqui estou eu, aqui estamos nós, para a gravação de mais um vídeo, da Palavra de Deus. E a nossa meditação de hoje é Mateus 19, Mateus capítulo 19, dos versículos 13 até ao 15. E o título da mensagem é Jesus abençoa as crianças. Amém, irmãos? Glória a Deus, aleluia, Jesus. Que diz o seguinte: trouxeram-lhe então algumas crianças para que lhes impusesse as mãos e orasse. Mas os discípulos os repreendiam. Jesus, porém, disse: deixai os pequeninos e não os estorveis de vir a mim, porque dos tais é o reino dos céus. E tendo-lhes imposto as mãos, partiu dali. Amém, irmãos? Glória a Deus, aleluia, Jesus. Vamos também pegar aqui mais duas referências para a leitura da palavra de Deus, relacionada a essa mesma palavra, para que o homem entenda a importância das crianças na igreja. A importância das crianças na igreja. Uma igreja, uma verdadeira igreja de Cristo, precisa ter três segmentos de pessoas. Precisa ter os adultos, que são os que fazem a obra de Deus, com mais conhecimento, com mais sabedoria, com mais entendimento, ou seja, os que têm grande experiência pela sua idade, pela sua vivência, pelo seu tempo de vida, E precisa ter os jovens, que faz o meio ali, faz a ligação entre os adultos, os adultos, vamos dizer assim, os anciãos, entre os anciãos e as anciãs, tem os jovens que faz o meio, faz o miolo ali, E precisa ter as crianças, que é a base de tudo. As crianças é a base de tudo no mundo, não tem por onde escapar, tudo que você imaginar, todos os tipos de segmento da sociedade, de um modo geral. A criança, ou as crianças, ela é a base de tudo, E os adultos, de certa forma, meio impacientes ou às vezes preocupados com os seus chefes, com os seus patrões, Então eles costumam empurrar as crianças para fora. Para fora do quê? Para fora de tudo, Porque as crianças fazem bagunça, fazem barulho, trazem perturbação, de acordo com o entendimento daqueles que estão ali, E daqueles que até têm menos entendimento, Porque, principalmente aqueles que é intitulado como segurança, os guardas, os porteiros, eles acham que tem que ser ali dente por dente, olho por olho, E aí, assim fizeram com as crianças quando trouxeram a Jesus, para que ele impusesse as mãos e orasse por elas, Vocês vejam aqui a importância da oração por imposição de mãos, Então você vê que as crianças foram trazidas a Jesus para que ele lhe impusesse as mãos e orasse por elas. Essa afirmação aqui em Mateus, capítulo 19, versículo 13 até ao 15, Jesus abençoa as crianças, trouxeram-lhe então algumas crianças para que lhe impusesse as mãos e orasse. Mas os discípulos os repreendiam. Jesus, porém, disse: deixai os pequeninos e não os estorveis de vir a mim, porque dos tais é o reino dos céus. E tendo-lhes imposto as mãos, partiu dali. Amém? Vamos pegar aqui uma outra referência aqui, irmãos, que fala sobre esse assunto também, Essa traz a mesma afirmação, que é Marcos capítulo 10, dos versículos 13 até ao 16. Marcos, do versículo 10 até o 16. Amém, irmãos? Glória a Deus, aleluia, Jesus. Aleluia, Pai, que diz Marcos, glória a Deus, capítulo 10, versículos 16, Glória a Deus. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Deixa eu só voltar um pouquinho aqui. Marcos, capítulo 10, do versículo 13 ao 16,
Marcos 10, 13 ao 16, que diz o seguinte: Jesus abençoa as crianças e traziam-lhe crianças para que lhes tocasse, mas os discípulos repreendiam os que lhes traziam. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Como criança, né? Como uma criança, receber o reino de Deus como uma criança significa recebê-lo de maneira tão singela, humilde, confiante e sincera, que nos voltamos contra o pecado e aceitamos Cristo como nosso Senhor e Salvador. E Deus, como nosso Pai Celestial, nota, ver Mateus 18:3, né? Glória a Deus, aleluia, Jesus, né? E as abençoou Cristo, né? As abençoou Cristo, né? E as abençoou. Cristo interessa profundamente pela salvação das crianças e pelo seu crescimento espiritual. Os pais cristãos devem empregar todos os meios da graça ao seu alcance para levar seus filhos a Cristo, porque Ele anseia recebê-los, amá-los e abençoá-los, né? A gente vê no verso 13 e 16, ver o estudo Pais e Filhos na página 1839. Amém, irmão? Então não existe outro meio dos pais levar os filhos a Cristo se não for na igreja, né? Para que eles já cresçam vendo, conhecendo e tendo todo o entendimento da palavra de Deus, assim como eles têm na escola, né? Da parte ali que ele necessita do crescimento, né? Então ele tem na igreja o mesmo que ele tem na escola, estando ali o tempo todo acompanhando, observando. Então os pais precisam educar os filhos, sim, precisa contê-los, sim, mas comedido, né? Comedido para que a criança não seja apartada ou afastada do reino de Deus enquanto criança. Porque depois que ficar adulto, se ele não estiver acostumado na igreja quando criança, ele não quer ir para a igreja, porque na fase da adolescência e da juventude, a criança começa a descobrir coisas novas, né? Coisa da fase ali, que é do próprio instinto do ser humano, né? Então, de modo que ele precisa aprender, conhecer a Cristo, conhecer a Jesus, quando criança mesmo. Por isso que está escrito, né? Instrui o menino no caminho em que deve andar, porque até quando envelhecer, não se desviará dele. Então, por isso Jesus diz: deixai vir a mim as crianças, não vos estorvei de vir a mim, porque dos tais ou delas é o reino dos céus. Amém? Louvado seja Deus. Temos também uma referência aqui no livro de Lucas, né? Glória a Deus, aleluia, Jesus, que é Lucas, capítulo 18, Lucas capítulo 18, nos versículos 15 até ao 17, né? Jesus abençoou as crianças e traziam-lhe também crianças para que ele as tocasse. E os discípulos, vendo isso, repreendiam-nos. Mas Jesus, chamando-as para si, disse: deixai vir a mim os pequeninos, e não os impeçais, porque dos tais é o reino de Deus. Em verdade vos digo que qualquer que não receber o reino de Deus como uma criança não entrará nele. Ou seja, com simplicidade, com singeleza, com humildade, com ingenuidade, né? Tem que ser recebido dessa forma, com a maior simplicidade, humildade, singeleza e ingenuidade possível, né? Porque é aquela pureza que somente as crianças têm, né? Então nós, os adultos, temos que receber o reino de Deus dessa forma, né? Receber as crianças dessa forma, para que nós possamos entrar no reino de Deus, como disse Jesus aqui na tua santíssima palavra, essa afirmação extraordinária que Jesus falando conosco. Amém, irmãos? Glória a Deus, aleluia, Jesus. Louvado seja Deus. Aleluia, Pai Santo é o teu nome, Senhor. Glória a Deus. Então, irmãos, eu digo, né? Nós precisamos
ter pelas crianças esse verdadeiro sentimento de tolerância, né? Ainda que nós possa mexer com o nosso sistema nervoso, digamos assim, né? Mas nós precisamos ter um domínio completo sobre os nossos ímpetos, né? Para poder manter a criança na igreja desde pequenininha. Eu hoje, depois já de 23 anos de crente, eu olho para trás e vejo os frutos que foram colhidos, né? Nesse tempo todo, né? Porque eu me converti, durante 6 anos eu tinha na igreja atividades mais simples, mais humildes, mais de menor responsabilidade, né? Mas após ter passado o decorrido dos primeiros 6 anos, eu já assumi, já fui levantado como pastor, e aí eu já comecei a ter essa responsabilidade sobre os meus ombros, né? De arcar com toda a responsabilidade de uma igreja, comandando a obra de Deus, ali de corpo, alma e espírito, de forma a ter sobre os meus ombros uma responsabilidade tão grande, né, que me faz lembrar do salmista Davi, que disse, né, lá no Salmo 69, né, o zelo da tua casa me devorou, ou seja, o zelo da casa de Deus é coisa extremamente séria para o dirigente, né, então para os dirigentes, mas principalmente para o pastor principal, né, da qual Deus me colocou, Deus me elegeu, e assim até hoje, até aqui, como diz o apóstolo Paulo, né, nosso querido, amado apóstolo Paulo, até aqui nos ajudou o Senhor, né? Então daí hoje eu vejo, né, não apenas os adultos que aceitaram a Jesus, que foram batizados, que estão firmes na presença de Deus até hoje, são muitas, é uma infinidade, graças a Deus por tudo isso, né? E aí, mas eu vejo muito, eu olho hoje para trás e vejo nessa mensagem que nós estamos aqui hoje, as crianças que cresceram na igreja, né? É uma quantidade assim que eu fico maravilhado hoje, ainda hoje eu me interajo com todos eles, né? Não diretamente, mas indiretamente, porque eu vejo eles nos perfis dos pais, alguns deles próprios, né? Então, são verdadeiros crentes, estão na presença de Deus, estão lutando, estão pelejando, é uma guerra, é uma luta, né? Mas estão firmes, né? Então eu vejo que a palavra frutificou-se, é coisa maravilhosa, é uma quantidade grande de crianças, eu vejo assim, eu fico rindo à toa de ver que graças a Deus, né, o nosso esforço, o nosso trabalho, a nossa tolerância, as nossas broncas, tudo isto prosperou de forma extraordinária, né? A gente vê as crianças hoje firme na presença de Deus, tudo que era tudo pequenininhos, né? E são muitos irmãos, graças a Deus, né? Os irmãos que me conhecem sabem, aqueles que não me conhecem, eu pastoreei durante muitos anos, né? Até 2018, né? Em igrejas pequenas de um grande ministério, né? E aí com isso eu passei por várias igrejas como dirigente, né? Graças a Deus, como pastor principal, como pastor dirigente, e deu frutos, graças a Deus. Eu olho e fico maravilhado, a palavra de Deus que nós pregamos, né? A forma que nós conduzimos a obra de Deus, né? Frutificou exatamente como Jesus disse, 1 por 30, um por 60 e outro por 100, louvado seja Deus, né? Graças a Deus, assim aconteceu, né? E eu espero que até quando o Senhor me conduzir, o Senhor me manter com vida e saúde e trabalhando para Ele na obra de Deus, né? Eu espero que Deus continue sendo comigo da mesma forma que Ele foi do primeiro dia até hoje, né? Então eu fico maravilhado de ver as crianças, elas é o futuro da nação, né? É o futuro da igreja, é o futuro do nosso país, né? Então é o futuro de tudo. Então deixai vir a mim as crianças, criancinhas, e não vos estorveis de vir a mim, porque dos tais é formado o reino dos céus, né? Então é coisa realmente maravilhosa a nossa tolerância com as crianças, o nosso cuidado com as crianças, e Jesus trouxeram as crianças até ele colocou as mãos. Olha, veja bem, pastores, a importância da oração por imposição de mãos, viu, tá? Isso aí foi Jesus quem instituiu naquela época,
colocando as mãos sobre as crianças, trouxeram para que ele impusesse as mãos e orasse por elas. Então, a oração por imposição de mãos é coisa tremenda. Eu diria que seria a forma completa, a forma correta de orar para os irmãos que vêm na igreja, né? Porque que congrega conosco, os visitantes, todos eles, de um modo geral, né? Então, eu diria que é a forma mais honesta, sincera e amorosa, é uma expressão de amor. Jesus podia ter levantado as mãos, orado por aquelas crianças à distância, leva embora daqui, deixa embora, né? Mas não, né? Ele repreendeu a todos e falou, trazei-me a mim, deixa vir a mim, né? E aí colocou as mãos sobre elas, pela imposição de mãos, orou e abençoou, e assim as crianças foram abençoadas, né? Então que todos nós pastores, dirigentes, nossos auxiliares, de um modo geral, que nós possamos cada vez mais e mais crescer na graça, no conhecimento, na sabedoria e no entendimento. E cuidar das nossas crianças como verdadeiras pérolas, são joias preciosas. Delas é formada o reino dos céus. O futuro do mundo, da nação, da igreja, é tudo das crianças, em nome do Senhor Jesus. Amém, irmãos? Deus abençoe, um forte abraço a todos e a paz do Senhor Jesus. E amanhã estaremos de volta com um novo vídeo em nome de Jesus. Amém? Louvado seja